Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor João Luiz Calmon. Hoje, dia 4 de abril, sábado, vamos começar a aula as aulas em conjunto do capítulo 2 e 3, ou tópicos 2 e 3 do nosso programa já enviado para vocês. E nós vamos falar sobre a avaliação do ciclo de vida, metodologia, conceitos e aplicações. Essas aulas serão divididas desse capítulo 2 e 3 em 4 partes. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Que será então V1, V2, V3, V4. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4. Essas aulas inicialmente foram preparadas pelo aluno Felipe Zanerato Coelho, que defendeu a dissertação de mestrado dele, do qual alguns exemplos vão ser apresentados aqui nas aulas, e em que fui o orientador. Nós começamos, então, as pesquisas na área de LCA e criamos o grupo LCA UFES, juntamente com o aluno Robson Zucão Melo. Então, começamos, então, esse capítulo agora. O que nós podemos ver aí do Life Cycle Assessment, avaliação do ciclo de vida, uma tradução mais adequada é avaliação, e não análise. Inclusive, as palavras-chave mais procuradas são Life Cycle Assessment e não Life Cycle Story ou Life Cycle Analysis. A palavra em inglês mais adequada é Assessments. Então, você vê aí que existem muitas pesquisas, né, como já falamos no primeiro capítulo 1, envolvendo incorporação de resíduos em matrizes cimentícias, cerâmicas e poliméricas, principalmente no que diz respeito à indústria da construção civil, e, evidentemente, existem muitos estudos de aplicação de resíduos sólidos em outros setores industriais. Em geral, estudos resíduos in natura e incorporados. Analisam, como falei com vocês, as propriedades mecânicas, físicas, microestruturais, químicas, ambientais, como solubilização, lixiviação, de maneira a poder classificar o resíduo, e aspectos relativos à durabilidade. Mas a pergunta principal é, mas será que se conhece o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida? Será que sempre vale a pena incorporar resíduos em matrizes cimentícias, cerâmicas e poliméricas ou em outras aplicações industriais? Como medir e avaliar o impacto ambiental? Medir, eu falo em medir, mensurar. Eu não falo em qualitativo, eu falo em quantitativo. Né? Então você pode ver aí, nesse fluxograma de LCA, claramente, né, a extração, né, quando você extrai a matéria-prima, ela vai a esse lugar chamado berço, que a gente chama de berço, né? Depois transporta, vai para a manufatura, para a fabricação, e depois, com essa fabricação,
que no nosso caso, por exemplo, é o canteiro de obra, mas nos outros casos vai até a fábrica, né? Que a diferença da indústria de construção civil é que nossa manufatura, a fábrica é móvel. Terminou a ponte, terminou o edifício, terminou a estrada, vai para outro lugar. E na fábrica convencional que produz carros, aviões e tal, não. A fábrica é fixa. Essa é a diferença. Mas o transporte também é sempre envolvido, né? Sempre envolvido o transporte, né? Aí depois da manufatura, né? Depois da manufatura, nós passamos a transportar outra vez, porque nós vamos aí, fabricamos, no caso manufatura aqui, para o caso da construção civil, é que nós fabricamos os materiais. Agora esses materiais vão ser transportados até a construção. E nos outros casos industriais, nós fabricamos as coisas e distribuímos para os grandes entrepostos logísticos e depois são distribuídos para lojas, para revendedores e etc. No nosso caso, até a construção. Vamos falar particularmente aqui para a indústria da construção, mas esses fluxos podem ser montados para qualquer sistema de produção, né? O ciclo de vida, a avaliação do ciclo de vida vale para qualquer sistema de produção ou serviço. Até se eu quiser analisar o impacto ambiental de uma loja do McDonald's, que é um serviço, eu posso analisar do berço até a loja, e depois do berço ao túmulo, e depois do berço ao berço. Então vai haver aí a desmontagem, a demolição, né? E aí nós vamos ter que ou reciclar, ou reutilizar, ou descartar. Sendo que descartar, né, é a pior hipótese possível, né? Que geralmente é um aterro, né, devidamente construída para tal, o que a gente vai também causar impacto ambiental, porque a gente vai desertificar áreas, vai perder área agriculturável, né, e uma série de outros efeitos, porque pode haver transportes de líquidos, por exemplo, por meios porosos e chegar até córregos e rios, modificando o pH e prejudicando fauna e flora, né? Também isso pode ser analisado em termos de impacto ambiental, um aterro, né? Ou a incineração também que provoca impacto ambiental, né? Então você vê que é um ciclo que nós temos que analisar. E outra coisa que é importante enfatizar, né, é que nós temos, repetindo, um tripé da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. E que existe já avaliação de ciclo de vida na parte ambiental, que é o que nós estamos tratando nessas aulas, nessa disciplina, mas nós temos avaliação do valor, avaliação do valor, avaliação do ciclo de vida no valor, quer dizer, em termos econômicos, ao longo de todo esse ciclo de vida, qual seria o valor em termos de recursos, dinheiro, né? O que tem maior valor presente líquido ou que tem menor valor presente líquido, o que tem valor presente líquido negativo, né? O que tem maior taxa interna de retorno, o que tem menor taxa interna de retorno, né? Então, uma coisa outra importante também a falar é que quando ocorre o descarte, a energia incorporada se perde, quer dizer, você incorporou energia e emitiu CO2 desde a extração, depois para fabricar e depois para construir, por exemplo, incorporou energia, gastou energia, ela está incorporada no produto que você está utilizando para construir, você emitiu CO2 e o que aconteceu? Você agora vai perder, porque você vai descartar, você vai enterrar, ou você vai incinerar. Quer dizer, você, quando ocorre o descarte, a energia incorporada se perde.
Só um momento aqui. Então, você vê também aí outra imagem de ciclo de vida de produtos, né, que você vê claramente, é muito importante ver claramente esse ciclo. Né? Você sempre, quando falar em avaliação de ciclo de vida, você vai tratar de todo esse ciclo: extração da matéria-prima, fabricação, transporte e armazenamento. No nosso caso, construção, fabricação de materiais e construção, transporte e armazenamento, venda, uso, manutenção também, né? Que também gasta energia, emite CO2, etc., impacta também, e uso, reciclagem e descarte. Voltando à questão que eu estava falando do tripé, então nós estamos tratando da parte ambiental, mas tem a parte econômica, que também existe avaliação de ciclo de vida econômica, e tem a parte social, que também existe avaliação de ciclo de vida social. Inclusive que nós temos um aluno de doutorado, que é o professor Flávio Vassalo, da Ambiental, que está trabalhando em avaliação de impacto ambiental social. Também as repercussões sobre a sociedade e o ser humano da incorporação de projetos. Para eu dar uma ideia disso para vocês, quando eu implanto, por exemplo, uma fábrica, uma siderúrgica, né, eu tenho vários ganhos para a região, para a cidade. Por exemplo, eu tenho ganhos de salário, melhores salários, eu tenho ganho de emprego, eu tenho ganhos imobiliários, eu tenho uma movimentação econômica muito grande em torno da implantação do projeto, geração de emprego e tudo. Mas, ao mesmo tempo, o pó, né, a emissão de CO2, a emissão de gases de efeito estufa, a emissão de resíduos sólidos, material particulado, por exemplo, que algumas indústrias aqui capixabas emite esse material particulado na atmosfera, ele pode causar doenças muito grandes na sociedade. E essas doenças têm um custo. Então, se eu fizer um somatório dos impactos positivos com os impactos negativos, esse somatório pode dar negativo ou positivo. Então, isso precisa ser analisado. E isso é uma avaliação social. Isso é apenas um exemplo da avaliação social, de impacto social. Então, na verdade, se você fosse no futuro fazer uma super avaliação de implantação de projetos, você teria que fazer o tripé, o ambiental, o econômico e o social, pesar e tomar decisão. Próximo slide. Então, novamente aí, desse site aí, eu tirei esse ciclo outra vez para mostrar sempre para vocês, insistir nesse ciclo para vocês. Tá? É muito importante insistir nesse ciclo para que vocês entendam. Matéria-prima. Tá? Não esqueço lá na origem da extração de matéria-prima, da mineração, de tudo isso. Né? Cimento, por exemplo, tô lá, tem que tirar argila, tem que tirar calcário, né? Tem que transportar essa argila e calcário da jazida até a fábrica, enfim, tudo isso vai ser considerado. Né? Transportar o calcário, a argila, né? E o gesso vem da onde? O gesso é extraído de tal lugar, vai ter um transporte para chegar até aqui. E os resíduos que eu vou incorporar, talvez algumas adições, esquadro de alto forno, o cinza volante vem da onde para fabricar o cimento? Então, a manufatura, né? Vou calcular isso tudo na manufatura, a logística, a instalação, o tempo de vida do edifício, né? A vida útil dele, né? O fim de vida. Né? Aí vem o descarte, aquela história que é a pior possível, né? Uma demolição, um descarte. E a reciclagem, né? Que aí nesse caso a gente vai tal do berço, que está aqui, o berço é raw materials, né? E depois o recycling, que seria do berço ao berço. Mas se for o túmulo, é do berço raw materials, matéria-prima, até o end of life, ou descarte ou demolição.
Ou então raw materials até a manufacturing, que seria a fabricação ou a construção, que seria do berço ao portão, né, que a gente analisa. Então, a fronteira, nós vamos falar isso posteriormente, que nós vamos traçar para fazer o nosso estudo de impacto é fundamental. Nós podemos olhar aí uns gráficos da European Energy Demand in the Residential Building Sector, setor de edifícios residenciais por uso de energia. Esses valores estão expressos em milhões de toneladas de óleo equivalente, né, de petróleo, né, oil, né, equivalente. Essa questão de energia equivalente, CO2 equivalente ou qualquer unidade, que você coloca essa unidade como uma referência e expressa todas as demais em função dela. Então, você olhar esse primeiro gráfico aqui, que é um gráfico que vem de 2000 até 2050, uma projeção, né? Você vê, em princípio, todos os tipos de aplicações dessa energia residencial decrescendo, né? Umas mais, outras menos. Então, aqui você tem heating, né? O aquecimento, né? Que você gasta em aquecimento, você gasta em refrigeração, cooling, você gasta em cooking, né? Que seria cozinhar, né? Cocção, em aquecimento de água, water heating, iluminação e aplicações elétricas, eletrodomésticos em geral. Então você tem as várias cores aí que vocês podem olhar, que todas elas decrescem, né, em megatonelada equivalente de oil equivalente, né, e você vê cada ordenada que você traçar em cada ano, você vai ver a participação e o percentual de cada uma delas. No gráfico à direita, você vai ver, então, em termos percentuais, no ano de 2010, 2020, 2030, 2050, a participação. Então, você vê um decréscimo de participação no caso de aquecimento, você vê um decréscimo, você no verde aí, que seria na cocção, você não vê diminuição, no aquecimento de água você vê uma diminuição, e no caso de aplicações elétricas você vê um aumento, né, em função de eletrodomésticos e tal, você vê um aumento de consumo de energia expressos, né, em termos de megatonelada oil. Né? Então, The International Energy Agency define uma tonelada de oil equivalente, TOI, ser igual a... Ele faz as equivalências aqui que eu coloquei, tantos megawatts hora, ou gigajoules, ou gigacaloria, ou BTU, ou tonelada de carvão equivalente também. Aí tem as transformações que você pode fazer nessas unidades. Então você acompanha que, em geral, há um decréscimo, se pretende decrescer essas demandas, né? Entretanto, existem demandas aí que você vê um aumento. Por exemplo, na marrom, que é o esfriamento, né, que é a refrigeração, você também vê aumento. Você vê aumento das aplicações de eletrodomésticos, elétricas, e você vê um aumento na refrigeração. No verde, que é a cocção, você vê estável, a mesma quantidade. E você vê uma diminuição também no azul, que é o aquecimento. Né? Evidentemente que várias providências de projeto terão que ser tomadas para que esse comportamento aconteça, ou melhor do que esse comportamento.
Aqui um outro gráfico interessante do consumo de eletricidade média por família, né, que tem eletricidade eletrificada de 2010 a 2014, claro, aqui é um estudo até 2014, e foi tirado esses gráficos de um review chamado How Can Life Cycle Thinking Support Sustainability of Buildings? Como você pode, né, ter sustentabilidade e pensar em sustentabilidade de edifícios, investigando aplicações de avaliação de ciclo de vida para eficiência energética e desempenho ambiental. Os autores são esses. Eu vou até mandar esse artigo para vocês, que é muito interessante, né? Que é do Ingrao, né? Carlo Ingrao, né? E aí você vê que, apesar das melhorias de eficiência, né, da eletricidade nas famílias, né, existe um crescimento muito grande no número de famílias com energia elétrica e um aumento de demanda para as aplicações elétricas e eletrônicas. Aqui se analisa várias partes do mundo, né, vários continentes, partes do mundo, no mundo em geral e em várias partes do mundo em 2010 e 2014. Mas você vê de qualquer maneira o que você vê? Você vê uma estimativa de aumento de 0,2%. Existem expectativas negativas, né, positivas e negativas. Né? Você tem um somatório aqui, o que é negativo e o que será positivo. Então, no final, você vê um aumento, na verdade, nessa estimativa. Né? Vê claramente aí ali, por exemplo, aqui no verde você vê menos 11%. Aqui você vê menos 2,4%, mas ao mesmo tempo você vê mais 3,4%. Então, em várias partes do mundo, né? Em várias partes do mundo, vários continentes, vamos dizer assim. Né? Na América do Sul, na América do Norte. Né? A América do Norte é sempre uma estupidez lá em cima. Né? Você vê na Oceania, né? Você vê na América Latina, enfim, na Europa, né? E por aí vai. Bom, essas estatísticas a gente sempre tem que estar de olho nelas e acompanhando pelos períodos mais atuais possíveis, né? Pelos períodos mais atuais possíveis. Né? Outra coisa também importante só dar uma enfatizada nessa questão de efeito estufa, né? Então você vê aí a Terra, né? Você vê os gases de efeito estufa e você vê os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, permite que a luz do Sol passe por eles. Né? A luz do Sol parte e parte da energia solar ela é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre difundida. Né? E esses mesmos gases, porém, eles retém grande parte do calor. Então, retendo esse calor gerado pela luz do Sol, e esse calor é refletido de volta, a partir da retenção, é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases de efeito estufa, gerando mais calor. Né? E aí, o que esse calor produz, né, no ecossistema? Temos de aumento de nível de mar, do nível do mar, degelo, inundações, né? E nas mudanças de clima em geral, que o pessoal da climatologia estuda muito isso, das ciências atmosféricas. Aqui é só uma estimativa até 2015, mas existe já, creio que, estimativas mais atualizadas do crescimento, né, do CO2 na atmosfera de 1958 até 2016, né, esse valor em ppm, que a gente chama essa unidade em partes por milhão, né, de concentração na atmosfera de CO2. Né.
E essa, ou CO2 equivalente, sendo que a gente estaria expressando os outros gases em termos de CO2. CO2 passa a ser a unidade de referência. Aqui um outro gráfico também, que vem desse relatório que eu já mandei para vocês do câmbio climático 2014, em forma de sínteses, e também mandei mandei vocês ver, e também um que eu mandei mais atualizado, que está em inglês, do último relatório que prevê, como eu falei na aula passada para vocês, essa meta de um aumento de 1,5 graus Celsius. Né? Então aqui, por exemplo, analisando os anos aqui de 1850 até 2000 e alguma coisa, você vê o aumento de temperatura em superfícies terrestres e oceânicas combinadas, né, ao longo do tempo. Né? Você vê um outro gráfico que é uma média de aumento do nível do mar. E você vê um outro gráfico que é a média global de concentrações de gases do efeito estufa. Né? Então você vê claramente, né, também um outro gráfico em que expressa combustíveis fósseis, cimento e químicos e esses incrementos em silvicultura e outros usos do solo. Então você vê esses aumentos aqui em cinza, utilização de combustíveis fósseis, né? Fabricação de cimento e queima, né? E você vê no caso de silvicultura que se mantém mais ou menos constante, né? Em 1750 e 2011 mais ou menos. Né? Bom, isso está no relatório, vocês podem ler isso melhor nesse relatório que eu mandei para vocês. Bom, então a construção civil, ela tem, particularizando para o caso da indústria da construção civil, né, ela tem um grande consumo de recursos naturais e geração de resíduos industriais por toda a sua cadeia produtiva. Então, os materiais de construção, né, baixo impacto por unidade, porém grandes quantidades. Eles têm baixo impacto por unidade, mas grandes quantidades. Estima-se que 40 a 75% das matérias-primas extraídas, elas são transformadas em materiais de construção. E aí você tem um dano ambiental na população, crescimento urbano e desperdício. Então, indo para uma introdução propriamente dito, depois dessa apresentação de um contexto de demanda de energia em geral, em residências e tal, nós temos aí que a avaliação de ciclo de vida, chamada em português de ACV, ou em inglês Life Cycle Assessment, que é o LCF, surge como uma metodologia capaz, né, de dar um suporte para projetos fundamental, de maneira a avaliar impactos ambientais, né, de produtos, né, cada produto que você imaginar, seu relógio, seu carro, sua casa, seu edifício, e processos industriais, né, de fabricação. Durante todo o seu ciclo de vida. Quando eu falo todo o ciclo de vida, como eu sempre repito, aquele ciclo, né, da jazida até o descarte ou demolição ou a reciclagem. Apresentando resultados claros e com base científica. Repito, não é somente a construção civil. É aplicável para todos os sistemas de produção e serviços. Evidentemente que muitas vezes vão sendo construídas normas específicas de avaliação de ciclo de vida para vários setores industriais e produtos. Por exemplo, o concreto já tem uma norma que regula a análise de ciclo de vida para concreto em específico. Concreto armado nosso. Mas a descrição metodologicamente
de metodologia da CV, ela se baseia em normas internacionais, né, que estão aí, a ISO, né, 14040 de 2006 e a ISO 14044 de 2006, sendo um dos métodos de avaliação de impactos ambientais mais utilizados e detalhado na literatura recente em comparação com outras ferramentas de avaliação ambiental. Então, em quase todos os artigos que vocês lerem sobre o assunto, vocês vão ver a citação dessa norma, que compacta, que expressa a metodologia de ACV. A United Nations Environment Programme, a UNEP, né, define a ACV como é que essa UNEP define uma organização muito importante, né, o Programa Ambiental das Nações Unidas, como o processo de avaliação dos efeitos que um produto tem sobre o meio ambiente durante todo o período do seu ciclo de vida. Isso é, extração e processamento, fabricação, transporte e distribuição, logística está aí, uso, reuso e manutenção, reciclagem e disposição final. Entendido? Então essa definição é uma das melhores definições que expressam o ACV, definição da UNEP. Aqui, por exemplo, se a gente fizer uma análise de um sistema extenso, né, a gente fazendo um sistema expandido, no caso de um automóvel, por exemplo, né, a gente vê aí exemplos onde se dá a extração de matérias-primas, a agricultura, extração de minérios, extração de carvão, extração de borracha, minério de ferro, materiais não metálicos, extração de petróleo, etc. Né? Depois você tem uma setinha nesse fluxo que dá na produção de materiais de energia. Você vai produzir borracha, outro, chumbo, energia, polímeros, alumínio, ferro, aço. Depois a setinha continua, vai para a fabricação, né? Aí você tem fabricação de lingotes de ferro gusa para fazer aço, você tem pellets, você tem líquidos e outros. E aí depois você vai para a manufatura dos componentes, né? Que você vai fabricar o motor, né? Por exemplo, e os componentes chassi do carro, né? E aí você vem para a montagem, para a concessionária e o uso do automóvel. Né? Então, isso é uma análise, por exemplo, de um sistema extenso, onde você tem os exemplos de extração de matéria-prima, da produção de materiais e energia, da fabricação, da manufatura dos componentes, até chegar no carro e sua utilização. E aí você vai para o descarte final também, ou reciclagem. Então, até onde você vai com a fronteira do seu estudo de impacto ambiental é uma questão de escopo, né, que nós vamos ver na metodologia, estabelecer uma fronteira do estudo. O que é? Nós vamos estudar do berço ao portão, nós vamos estudar do berço ao túmulo, nós vamos estudar do berço ao berço. A maioria dos estudos são muito do berço até a fabricação e param por aí. Tem poucos estudos do berço ao túmulo e poucos estudos do berço ao berço. No caso aqui, uma extensão de ACV também, né, mostrando aí que eu vou fazer alguma coisa, construir alguma coisa, tudo que eu vou gastar, os materiais, minério de ferro, fluorita, minério de manganês, calcário, carvão, papel, óleo, combustível, faço aquele produto e daí vão nascer, dessa fabricação vão nascer produtos, aço, por exemplo. Então, nesse caso, o que vai haver quando eu fizer isso? Vão haver emissões atmosféricas, tá?
vão haver emissões em efluentes e vão haver resíduos sólidos. Essas emissões atmosféricas, eu vou ter aí, no caso do aço, CO2, né? CO, monóxido de carbono, gás carbônico, NOx, né? Que nós temos um íon de nitrogênio, de nitratos, íon nitratos, materiais particulados, MP, hexacloroetano, né? Tá aí. Aí você tem depois emissões, quer dizer, além das emissões que vão para o ar, né? Eu tenho as emissões que vão em efluentes líquidos, que vão para fenóis, amônia, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, sulfetos, óleos e graxas, chumbo, cromo, metais pesados, né, níquel, cádmio, ferro, estanho, manganês, cianeto, sólidos suspensos, e os resíduos sólidos, provavelmente dito, reciclados, aterro e incineração. Então, nós temos aí todos esses termos que eu defini do lado do slide para vocês entenderem melhor, né? Mas o importante é que, ao produzir o aço, né, no caso aí em particular, nós temos, e assim é na construção, e assim em qualquer sistema de produção, nós temos emissões atmosféricas, emissões em efluentes líquidos e resíduos sólidos. E nos cabe, então, na avaliação do ciclo de vida, analisar isso aí, esses impactos no ar, nos líquidos, na água, ou rios, córregos, etc., ou os resíduos sólidos que são gerados. Aqui a mesma coisa, recursos do ar, recursos da água, recursos do solo. Então eu tenho esses recursos, né? Eu estou aqui extraindo a matéria-prima, fabricando até o produto, né? O mesmo ciclo. Então eu tenho os recursos do ar, os recursos da água, os recursos do solo que eu vou utilizar. Tá aí nitrogênio, oxigênio, recursos do ar, água, sal, né? Recursos da água e recursos do solo, todos o tipo de bauxita e cromo e cobre, carvão, etc. E as emissões que eu vou ter atmosféricas de efluentes no solo. Bom, isso eu vou medir através de uma coisa chamada de endpoints, que são as categorias de impacto, né? Que são as mudanças climáticas. Qual o impacto disso nas mudanças climáticas? Qual o impacto disso em termos de acidificação? Qual o impacto disso em termos de toxicidade humana? Qual o impacto disso em termos de ecossistema e biodiversidade? E qual o impacto disso em termos de escassez de recursos? Isso são os que a gente chama de endpoints no ACV, e os midpoints são as várias categorias de impactos detalhadas, né, dentro da questão das emissões atmosféricas efluentes sólidos, né, é uma subdivisão dentro que quais os aferidores que impactam as mudanças climáticas, acidificação, toxicidade humana, biodiversidade, escassez de recursos. São mais de 15 aferidores que são analisados no ACV. Isso vem na fase da etapa de avaliação de impacto de ciclo de vida, que é o AICV. Voltando novamente ao nosso gráfico, né, em particular para a indústria da construção, né, nós temos aí, repetindo sempre, posso estar sendo enfadonho para vocês, mas é bom repetir sempre esse ciclo, né? Extração de matéria-prima, manufatura de materiais, vou fabricar os materiais ou um produto, transporte, vou transportar outra vez, vou para a construção, vou para a operação e manutenção e vou para a demolição ou reciclagem. Então está aí o cradle gate, que é do berço ao portão, né? Do berço ao portão ou do berço ao canteiro, né? Vamos dizer, ao site work, né? Ou do cradle ao site,
ou do cradle ao use, que é a operação e manutenção, e do cradle ao grave, que é o túmulo, ou do cradle ao cradle, berço, do berço ao berço, do berço ao portão, do berço ao canteiro, do berço à operação e manutenção, do berço ao túmulo e do berço ao berço. Então são termos muito usados em inglês, que nos artigos vocês usarão essas palavras-chave, né? E que são muito importantes, né? Para, inclusive, fazer pesquisa bibliográfica. Isso é um life cycle of a building, né? Um life cycle de um edifício, né? Que pode abranger toda essa fronteira. Quando eu coloco do berço ao portão, é uma fronteira. Quando eu coloco do berço ao canteiro, é uma fronteira. Quando eu coloco do berço a operação em uso e manutenção, é outra fronteira. Até o túmulo é outra fronteira. E do berço ao berço é uma fronteira bastante ampla. Aqui, né, só para particularizar, que vocês poderão ver isso, eu vou mandar para vocês junto com o material a dissertação do Felipe, que fez um estudo de concretos altadensáveis, né? De concretos altadensáveis, ele fez um estudo, e esses concretos altadensáveis, ele fez um estudo de uma coleta de mais de 150 artigos internacionais, utilizando concreto altadensável, utilizando resíduos, né, como finos, né, para o concreto altadensável, e fez uma análise de impacto ambiental de 1 metro cúbico de fabricação lá na central de concreto desses concretos, numa determinada região geográfica. Né? É importante enfatizar logo de cara que a avaliação de ciclo de vida, a localização, a região geográfica, ela é fundamental no estudo. Ela não tem um valor assim, você não acha um valor de impacto ambiental geral, generalizado. Ela depende da localização aonde eu estou analisando, porque depende do transporte. O transporte é fundamental para a avaliação do ciclo de vida. Então, a posição geográfica é fundamental. Então, ele usou, depois eu vou falar mais sobre isso, uma determinada região geográfica, onde já existiam alguns estudos para isso, e ele complementou com mais resíduos. Então você tem aqui, né, as jazidas, os resíduos reciclados. Você tem então o cimento Portland com toda a sua extração e fabricação, a água, os agregados, os aditivos, as adições minerais e resíduos reciclados de outras atividades industriais. Evidentemente isso aqui vem de antes, né? Isso aqui vem do abastecimento de água. O cimento vem da extração de matérias-primas até fabricar o cimento, os agregados vêm de regiões onde há extração dos agregados e as pedreiras, e as empresas que reciclam, que trabalham para a fabricação dos agregados, né? Os aditivos, né, são fabricados em fábricas químicas, e o seu transporte e adições minerais. Bom, isso tudo vai ser transportado, né, até a produção de concreto. Essa produção de concreto poderia ser na própria obra ou na central de concreto. Novamente é transportado até a fase de construção, né, fase de serviço, então vem fase de demolição e geração de resíduos, transporte. Esse transporte pode levar ao descarte do resíduo na natureza, aterros, por exemplo, ou pode ter uma usina de beneficiamento de resíduos e retornar ao processo de fabricação de concreto outra vez. Então você tem aí um berço ao portão, né? Você tem um berço ao túmulo e você tem um berço ao berço. Né? Isso é um ciclo de vida do concreto, é um exemplo. Né? Voltando à nossa aula, então, eu tive que dar uma parada, mas é a mesma coisa, né? A avaliação do ciclo de vida. Ao melhorar a gestão ambiental, o ciclo de vida é a sequência de transformações de materiais e energia que inclui a extração de matérias-primas, fabricação, distribuição, utilização, recuperação de materiais, reciclagem e reuso. Né? Repetindo sempre esse ciclo.
visando estudar nesse ciclo como a sociedade pode otimizar a utilização dos seus recursos, atendendo às necessidades humanas sem perda dos atributos de qualidade. Rashid Youssof. Está aí o ciclo novamente, e sempre repetindo que mesmo que o homem não fosse culpado disso tudo, ainda assim seria uma grande vantagem nós tomarmos todas essas atitudes e aferirmos todos os sistemas de produção em termos de meio ambiente, de impacto ambiental, porque melhoraria a nossa vida, melhoraria o impacto ambiental, melhoraria a vida, a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nos bairros e nossa vida. Evidentemente que isso exigiria uma mudança cultural, uma mudança de hábitos na toda a sociedade, em todos os países e na Terra, né? Pensando que eu sou um terráqueo em vez de ser um monte de países, né? Na verdade. Para mim, esse sistema, né? Vou repetir aqui, vai ficar gravado para toda a vida, para mim, o sistema de fronteiras, países, hinos nacionais, bandeiras, exércitos, isso é um sistema ultrapassado que, enquanto a gente viver nele, ele vai conduzir a gente a baixa qualidade de vida e sofrimento. E dizem, né, aí todo mundo tem falado que esse vírus, esse coronavírus, seria uma coisa benéfica para a gente repensar o nosso modo de vida, a nossa sociedade. Eu gostaria muito que isso acontecesse na sociedade, que gerasse essa nova forma de pensar da sociedade, mas eu não acredito muito, porque nós tivemos várias pandemias no mundo e na verdade, o homem continuou da mesma maneira ou pior, né? Inclusive fazendo guerras horríveis, matando muita gente, quando não é a própria natureza que mata a gente, né? Como é um vírus da natureza, né, é as guerras que nós produzimos e a violência que nós produzimos em função da desigualdade, etc. Mas eu esperaria que isso servisse realmente como lição. Mas o homem parece que ele só começa a pensar que está servindo como lição a hora que está afetando, está machucando ele. Depois, quando para de machucar, ele esquece e começa a ilusão outra vez. Beber, sexo, festas, aniversários, curtição, dinheiro, poder, enfim. Mas vamos continuar saindo mais do campo da filosofia e da sociedade, entrando mais no campo técnico. Bom, aqui nós temos então, nessa sequência, nesse fluxograma do tempo, né, nesse timeline aí, nessa linha do tempo, nós temos que os primórdios da avaliação do ciclo de vida ocorreram entre a década de 60 e 80, quando as grandes organizações industriais da época decidiram inventariar os consumos energéticos envolvidos na fabricação dos seus produtos para melhorar a utilização de recursos naturais, otimizar e buscar alternativas melhores de energia durante a primeira crise do petróleo. Nós tivemos uma crise do petróleo importante na década de 70, em que afetou muito o Brasil, porque o Brasil estava em franco desenvolvimento, mas se tornou muito dependente do petróleo e investiu muito em rodovias, né? Não investiu em ferrovias ou em portos, investiu muito em rodovias, o que prejudicou muito o Brasil por diversos motivos. E aí você vê esse fluxograma, esse timeline aí, na década de 60, focando em discussões políticas sobre reciclagem. A Coca-Cola, né, ela contratou a Midwest Research Institute, MRI, para avaliar vários tipos de embalagem, né, de acondicionamento dos produtos. E o objetivo foi verificar qual delas, essas embalagens, causaria o menor impacto ambiental quanto às emissões ao meio ambiente e o melhor desempenho em relação ao consumo de recursos naturais. Esse estudo ficou conhecido como Resource and Environment Profile Analysis, né? O REPA, R-E-P-A, né? Análise do perfil ambiental e de recursos. Né? E aí você vê de 1900
60, caminhando, Coca-Cola, CV Coca-Cola, 1990, 1999, depois vem 1990 em diante, né? Até você ver a CETAC aqui, que é um órgão muito importante, apresentando normas, códigos de práticas, o CETAC, uma estrutura técnica, a UNEP, que é das Nações Unidas, em 1992, que coincide inclusive com o Rio 92, né? E a ISO, né, que se concentra aqui em 1996, estabelecendo essas normas 14.040, 14.044. Né? Então, esse é um pequeno histórico da ACV, né? Vocês podem ver nessa linha do tempo aí. Então, aí você vê também, de 1990, né, continua, eu repeti aí o timeline, a linha do tempo, né, para vocês verem, e durante os anos seguintes, as análises ambientais foram se tornando mais populares, né, focando as pesquisas em diversos processos produtivos, fazendo com que em 74 a metodologia conhecida até então como REPA fosse aprimorada por esse MRI, Midwest Research Institute, sendo, na verdade, considerada a precursora da atual avaliação de ciclo de vida. Anos depois, né, a diversidade dos estudos e dos resultados apresentados pela aplicação do CV ressaltou a necessidade de haver uma padronização metodológica e o estabelecimento de critérios rígidos que orientassem a conduta desses estudos, né, para serem levados ao público. Então, internacionalmente foi criado o CETAC, né, Society for Environment, Toxicology and Chemistry, a primeira instituição que iniciou esses trabalhos de sistematização e padronização dos termos e critérios da ACV. Um pequeno histórico da ACV. Vocês podem encontrar isso um pouco também na dissertação do Felipe, que eu vou passar para vocês. Em 1993, né, a ISO criou esse comitê técnico para elaborar normas do sistema de gestão ambiental e suas ferramentas. Em 97 é elaborada essa série 14.040 e em 2006, né, a série 14.044, que atualmente abrange as principais e mais importantes normas de avaliação do ciclo de vida e que se aplica a diversas atividades industriais, extrativas, agroindustriais, comerciais, de serviços e governamentais. Também houve um direcionamento de esforço para a indústria de concreto, em que esse comitê foi responsável por estabelecer normas e diretrizes, né, para o concreto. Em 2012 elaborou essa ISO aí 13.315.1, a qual fornece a estrutura e as regras básicas de gestão ambiental para concretos. Então, como eu disse a vocês, que já existem iniciativas de setores industriais em particular criarem suas próprias normas de ACV, né? Evidentemente baseados na ISO 14.040 e 14.044, mas específicas para aquele setor industrial. Posteriormente, em 2014, elaborou essa 13.315.2, que fornece os requisitos relacionados com a determinação dos limites do sistema, que a gente conhece como fronteira, e a maneira de fazer a aquisição do inventário para avaliação de ciclo de vida. Nós vamos ver posteriormente que o inventário é uma coisa fundamental para fazer a avaliação de ciclo de vida. Quando a gente fala em inventário, a gente fala que a gente precisa saber se eu vou produzir, se eu vou extrair calcário ou se eu vou extrair argila, quanto de energia eu estou gastando para extrair 1 tonelada de calcário ou 1 tonelada de argila, né? Quanto que eu estou emitindo para a atmosfera? Quais as minhas emissões para o ar, para a água e para o solo desse processo? E isso
a gente tem que ter inventariado esses números, porque em ACV a gente trabalha com quantidades, números, e não com papo furado, né? Então, se eu vou lá produzir 1 tonelada de cimento, né, eu tenho que saber quanto de energia eu gasto para 1 tonelada de cimento, quanto que eu emito para a atmosfera, quanto que eu emito para o solo, quanto que eu emito para a água. Aí eu tenho um quadro que tem a normalização da ACV, do método ACV, né? E você tem aí os vários anos de publicação dessas normas que eu já falei, de que trata a descrição da norma, o título da norma e a última atualização em termos de ano dessas normas. Então aí estão as normas que eu estou apresentando para concreto e as normas gerais para realização de ACV, né? Como surgiram essas normas foi a partir daquele histórico que eu apresentei de 1960 para cá. Bom, então o método de avaliação do ciclo de vida, a descrição da metodologia, ela é baseada, né, nesses requisitos das normas internacionais, da ISO 14040 e 44, e consiste em 4 etapas de análise distintas. Quais são as etapas de acordo com a norma, né, ISO 14040? Definição do objetivo e do escopo, criação e análise de um inventário do ciclo de vida, ICV, como nós temos que ter uma análise do inventário do nosso sistema de produção que nós estamos analisando, todos os números, né, todos os índices, né, seja em transporte, seja em fabricação, tanto de energia por tonelada, tanto de emissão em CO2 equivalente por tonelada. A avaliação do impacto, a gente usa o inventário, então geralmente esses programas, tipo OpenLCA, Cimapó e outros, eles contêm esses inventários e eles vão atualizando esses inventários permanentemente. E no caso de inventário, muitas vezes nós temos que estar estudando sistemas de produção específicos e criando inventários para eles, porque eles ainda não têm inventários suficientes, e sem inventário é impossível fazer avaliação de ciclo de vida, porque é um método quantitativo. Aí a gente faz a avaliação do impacto do ciclo de vida, que é baseado nos midpoints e endpoints, em que a gente vai analisar os danos, a toxicidade humana, os danos no clima, as mudanças de clima, nós vamos analisar o impacto humano, nós vamos analisar os efeitos no ecossistema e a interpretação dos resultados propriamente dito. Então, é uma metodologia genérica que nós vamos usar vários tipos de inventários ou softwares para fazer esse tipo de avaliação. Então, agora nós vamos fase por fase da metodologia. Então, qual é a fase 1 da metodologia da qual nós estamos falando de ACV? É a definição do objetivo e do escopo do nosso estudo. Então, ele tem como foco proporcionar um limite específico das considerações de impacto ambiental, levando em consideração uma infinidade de parâmetros que podem ser analisados em uma cadeia produtiva. Então, segundo a norma, né, 14.041, devem ser especificados. Então, o que a gente vai especificar, né, nessa primeira fase? A definição da unidade funcional, se chama unidade funcional. Nós vamos estudar 1 metro cúbico de concreto, 1 tonelada de aço, 1 quilo de aço, metros quadrados de construção, etc. Tem que ter uma unidade. O processo do produto estudado tem que ter uma unidade que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o impacto de uma unidade de produto ou processo. As fronteiras do sistema. Nós temos que circundar o sistema que nós estamos estudando, do berço ao portão, do berço ao canteiro,
do berço ao túmulo ou do berço ao berço, né? Desde um estudo mais simplificado até um estudo mais amplo, onde nós estudamos todos os inputs e todos os outputs. Eu antecipo para vocês que é uma atividade extremamente delicada e trabalhosa. Tá? Tem que ter muita paciência e força de vontade para se meter nesse tipo de estudo. São muitos detalhes. Os procedimentos de alocação de entradas e saídas, os tipos de impactos que nós vamos analisar, nós vamos escolher esses impactos que posteriormente nós vamos falar, que nem todos os impactos, às vezes a gente não vai estudar para 1 tonelada de cimento, ou 1 tonelada de aço, ou 1 metro quadrado de construção, nós não vamos estudar todos os impactos, nós vamos estudar aqueles impactos que nós consideramos mais importantes para aquela finalidade. Os requisitos da qualidade de dados com o período de tempo que nós vamos analisar, a área geográfica de cobertura e, por fim, né, as fontes de dados, né, as fontes desses dados, né, são fundamentais para nós estudarmos. Né? Então, gente, é muito importante essa definição de fronteira, definição de objetivos e escopo. Né? Bom, a definição de objetivos, ainda na fase 1 da metodologia, da realização do estudo, o público-alvo para a divulgação dos resultados e o nível de detalhamento. A unidade funcional, como eu falei para vocês, é uma unidade de referência a ser utilizada na avaliação, um sistema ou de comparação entre sistemas. Metro cúbico, tonelada, metro quadrado, metro linear. E o escopo é a abrangência do estudo em termos de fronteiras dos sistemas, quais são os limites para as medidas e fluxos a serem considerados dos processos. Aí você vê fluxos, processos e sistemas, vê aí uns gráficos que eu coloquei, né? Onde você vê aí na legenda o que quer dizer copy. Copy pode ser um coproduto, fluxo de entrada, você tem um fluxo de entrada, você tem um P, um processo, você tem um PR, que é o produto de referência que você está analisando, você tem um copy, que pode ser um coproduto que você gerou, um TR, que é o transporte, existe sempre transporte. E se você detalhar esse processo aqui, você vem para subprocessos, né? Novamente, transporte, produto de referência, o produto em si, transporte, produto de referência, transporte, produto de referência. Depende. Então você tem um sistema, que é um conjunto de processos individuais conectados, representando o objeto da avaliação do estudo ACV. O fluxo, eles são valores individuais associados a um processo. Os fluxos podem ser classificados em elementares e da tecnosfera. Os fluxos elementares envolvem trocas com a natureza. Por exemplo, consumo de 1 kg de matéria-prima, emissão de 1 kg de CO2, que são os elementares. E os fluxos da tecnosfera envolvem trocas entre processos ou entre sistemas, 1 kW de energia elétrica. Exemplo. Também se classifica como fluxos, produtos de referência ou coprodutos gerados, que são fluxos de saída, bem como o transporte interno ou externo ao processo. O processo é um conjunto de fluxos que, combinados, representam todas as entradas e todas as saídas necessárias à produção de um produto de referência. Esse produto de referência, representado como fluxo de saída, pode equivaler a um material de referência, por exemplo, 1 metro cúbico de concreto, 1 metro cúbico de cimento, 1 tonelada de cimento. Ou um serviço de referência, que é transporte, 1 tonelada quilômetro de transporte rodoviário. E pode ser um fluxo de entrada para outro processo, ou seja, o fluxo da tecnosfera. Então, essas regiões, esses sistemas, essas fronteiras que nós vamos delimitar, é muito importante. A qualidade dos dados também é fundamental, né?
Objetivos de Qualidade dos Dados, se chama de Data Quality Goals, DQG, visa estabelecer os objetivos da representatividade desejada dos dados. Essa representatividade pode ser temporal, geográfica, tecnológica, confiabilidade e integridade. A temporal, o ano de estudo que você fez em questão e o período de coleta de dados. Né? Existe uma coisa que nós vamos falar depois, que é a ACV consequencial e atribucional. Isso eu vou ter que falar depois sobre isso. E ainda tem essa questão de período de tempo, porque o ano de estudo, porque você pode fazer uma análise estática, ou você pode fazer uma análise dinâmica, chamada de Dynamic Life Cycle Analysis, que é a avaliação de ciclo de vida dinâmica. Com as mudanças de tempo, como seria o impacto ambiental, como eu falei anteriormente, que tem uma aluna, Aline Sauer, que está aplicando uma análise dinâmica de ciclo de vida a um bairro, que é Jardim Camburi. A área geográfica, no caso, os dados são coletados, fundamental devido ao transporte. Tecnológica, a tecnologia que você vai utilizar ou a combinação tecnológica. A confiabilidade dos dados, a forma de coleta dos dados e a integridade, a representatividade dessa amostra que você está utilizando. O indicador, o Data Quality Indicator, DQI, é atribuído para cada fluxo analisado. Isso orienta o levantamento de dados do inventário, né, que é a seguinte etapa do ACV, o inventário. Agora já entra na fase 2. Né? Passamos então essa fase 1, né, e vamos para a fase 2, que é a criação e análise do inventário do ciclo de vida, que a gente chama de ICV. Né? Então, isso é fundamental na avaliação de impacto ambiental. O ICV deve conter dados sobre todas as entradas e saídas de cada processo individual do sistema analisado, como emissões de poluentes, materiais e recursos nas suas diferentes fases. Quais são as fases? Obtenção das matérias-primas lá na jazida, o transporte desses insumos, a fabricação do produto, o transporte do produto, no caso da construção não tem transporte do edifício, né? Mas um automóvel, um avião, né? Por exemplo, ou leite, uma lata de leite, a fase de utilização, o descarte ou demolição no caso da construção, a reciclagem e a utilização. Então, na verdade, no ICV nós vamos ter que conter dados sobre todas as entradas e saídas de cada processo individual do sistema examinado, como emissões de poluentes, materiais e recursos, nas suas diferentes fases, dependendo da fronteira que eu estou analisando. Se é do berço ao portão, se é do berço ao site, ao site work, ao canteiro de obra, se é do berço ao túmulo, se é do berço ao berço. Tá? Então, e aí você vai adotar uma unidade padrão, que é a unidade funcional, pode ser metro cúbico, tonelada ou quilograma. E você começa essa análise, né, que eu estou lá tirando o material na jazida, né, o calcário, a argila, ou a bauxita, o que for, e quanto de energia eu estou gastando por tonelada e quanto de emissão que eu estou produzindo, a toxicidade que eu estou produzindo, todo o impacto da extração, depois o impacto do transporte, depois o impacto da fabricação, né? E tudo isso é uma tonelada, você vai escolher essas unidades funcionais, né? Que você, X por tonelada, X por metro cúbico, X por quilograma, X por metro linear, X por metro quadrado de energia, de emissão, tudo isso. Então, aí um exemplo, né, de entradas e saídas do inventário de um ciclo de vida. Entradas, os inputs e os outputs. Né? Eu vou dar um exemplo aqui particular, né, da produção de 1 metro cúbico de concreto na fábrica, na central, e do transporte de 1 metro cúbico de concreto para o canteiro de obra. Um exemplo. Né? Então, quais são as entradas aqui da produção de 1 metro cúbico? Eu tenho consumo de energia por metro cúbico, quilowatt, pode ser outra unidade, joule, gigajoule, consumo de água, litro,
consumo de recursos não renováveis, né, quilograma, né, e consumo de recursos não renováveis e renováveis. Né. Depois nós temos, no caso do transporte, consumo de energia, consumo de água, consumo de recursos não renováveis e renováveis. Né. E o que eu vou ter, né, como saída? Né? Tem as entradas e o que eu vou ter com a saída disso aí? Eu vou ter uma saída de emissão de poluentes para o ar em quilogramas ou toneladas, emissão de poluentes líquidos e produção de resíduos sólidos em quilos. A mesma coisa eu vou ter em transporte, emissão de poluentes para o ar, emissão de poluentes líquidos e produção de resíduos sólidos. Né? Então eu estou, na verdade, se eu vou estudar concretos, por exemplo, eu dependo muito, né, de todas as composições desse concreto, né, de todos os insumos que eu gasto para fazer um metro cúbico de concreto. Né? E, na verdade, a mesma coisa para fazer outro produto qualquer, eu preciso conhecer todos os insumos, né, que entram e quanto se consome daqueles insumos em termos de energia, de recursos não renováveis, de recursos renováveis, e depois avaliar essas saídas. Né? Então, com isso, gente, eu estou terminando esse módulo, né, essa primeira parte, o 2.1 do capítulo 2. Serão 4 partes do capítulo 2 e 3. Eu estou terminando essa última aula, essa parte, esse segmento de aula do capítulo 2 e 3 do nosso programa. E um abraço fraterno, que tenhamos coragem para enfrentar essa situação. Essa situação vai durar muito tempo, segundo vários cientistas que nós estamos atravessando. Não será fácil e nós temos que fazer coisas para passar nosso tempo, coisas úteis e viver cada dia. Um abraço fraterno e desejo saúde para todos vocês e a família.